Sim, sim. Então já está gravado aí que você autorizou. Tá. Posso começar? Sim, da Tá. tela cheia, né? Da apresentação, modo de apresentação e fecha ali fica ocultar. Aí. Eu queria aqui. Tá Tá. gravando. Então eu pedi para Tá o bom. pessoal desligar, tá? Desliga os Ok. microfones. Boa tarde a todos. Eu sou o Fabrício, aluno de doutorado do professor Bergman. Hoje, na disciplina do professor Luiz, eu vou falar sobre a utilização de cimentos de fosfato de cálcio como no sistema drug delivery, né? Como um sistema drug delivery. Bom, essa pesquisa é de 2006, né? A pesquisa, principais autores, a Maria Ginebra, ela é professora da Universidade Politécnica da Catalunha, ela tem um índice H bem alto, né? Bastante citações, professora nesse laboratório aqui de biomateriais, né? Enfim. Ela também, bom, vou falar mais adiante, atualmente, ela construiu uma empresa, montou uma empresa junto com o pessoal do laboratório dela, né, que justamente produza os materiais que foram estudados ao longo desse tempo todo de pesquisa, né. A Tânia Traikova, eu não consegui muitas informações dela, sinceramente, mas ela tem esse número de citações também, uma pessoa, uma boa pesquisadora, né, aparentemente, e esse professor aqui, na verdade, atualmente ele é o CEO de uma universidade, essa Universidade Aberta de Catalunha, né, ele tem mais de 10 mil citações no currículo. Bom, e ele também já tem vários cargos, assim, se procurei no Science Direct, ele tem em universidade, assim, diretor de outra universidade, participou do Ministério da Economia lá da Espanha, ganhou vários prêmios, alguns prêmios também da comunidade científica. Então é um pesquisador bem relevante na área, né? Aqui, como eu havia falado, a autora montou uma empresa, né, em 2013, lá na Espanha, que produz os materiais para regeneração óssea, né? Ela faz basicamente dois tipos. Tem outros materiais na verdade, eles variam, né? A composição e o tipo de aplicação, mas basicamente, né? É esse material para aplicação de regeneração óssea. Daí, nesse caso, esse eles pode ser tanto personalizado, né, para cada paciente, como esse material mais genérico, digamos assim, que daí vai variar a porosidade, a quantidade o tipo de aditivo, digamos assim, né, é o CID que eles chamam, que pelo que eu entendi do tratamento, dos termos da área, né, os termos técnicos. E é um material, segundo a empresa, da quarta geração já de biomateriais, né? Como a gente viu na aula, que existiam 3 gerações, e aqui seria da quarta geração. Tá, então o artigo, né, da revista tem um fator de impacto 9,776. O Qualis eu não consegui descobrir porque na plataforma Sucupira só tinha até 2010, né, a partir de 2010, e o artigo é de 2006, então eu não deixei fora, assim. Dentro da revista, esses aqui são os outros artigos, os 3 mais citados que apareceram ali, né? O escopo da revista é justamente a ciência do sistema de entrega de substâncias, né? E as suas tecnologias, né? Então, inclui sistema de administração de medicamentos, e os aspectos como formulação, propriedades físico-químicas, biológicas
dos medicamentos, design e caracterização de dosage forms. Esse termo, professor, eu não entendi muito bem se era formas de dosagem ou formulários de caracterização de dosagem, entendeu? Eu dei uma pesquisada, mas eu Uhum. não consegui entender bem como que é esse termo, a tradução correta, entendeu? Eu deixei em inglês, mas Sem problema. tá. Mas eu acho que é as formas de dosagem, né? De caracterização da dosagem. Mecanismo de liberação, teste em vivo, pesquisa e desenvolvimento de formulação nas disciplinas de farmacêutica, diagnóstico, agrícola, ambiental, cosméticos e indústria alimentícia. Então, para ser aceito lá, os manuscritos que avançam, que falam de compreensão fundamental, né, dos princípios esses, e demonstram as vantagens de novas tecnologias em segurança e eficácia, em relação aos padrões clínicos, né, que no fim das contas é o que vai importar, né, se clinicamente o estudo tem efeito positivo ou não, né. Também o resultado negativo é importante, mas a princípio a ideia é sempre evoluir, né, não trazer. Então, esse artigo teve quase 800 citações, né? E o jornal, esse onde foi publicado, o Journal of Controlled Release, ele faz parte desse grupo é um grupo chamado Control Release Society, que é segundo o site do grupo, é um grupo formado por, né, cientistas de diversas áreas, enfim, e no intuito que se pesquisam no intuito da evolução, né, dessa área. E também do Japan Society of Drug Delivery System. Então, esse jornal faz parte desses dois grupos. Ah, tá. O dosage forms é forma farmacêutica, quer dizer, se é spray, se é líquido, se é sólido, se é injetável. Ah, tá. Então tá. Então é isso. Foi bem. Eu não consegui. Mas então tá. Tá, vamos fazer assim também. Se o pessoal quiser ir perguntando, já vai perguntando na Ah, sim, sim. apresentação, tá? Pode ser? Tranquilo. Acho que Tranquilo. fica mais produtivo no sentido de aprender, né? Claro. Tranquilo. Bom, então, qual é o escopo do artigo, né? Então, o aumento da expectativa de vida nos países envolvidos levou a um sério aumento no número de distúrbios musculoesqueléticos na população. Então, a questão fundamental nesse tratamento é maximizar a aplicação, né, de drogas nos sítios ósseos específicos, né? Foi falado em aula que geralmente é necessário mais especificamente não tratar todo o corpo, mas sim regiões específicas. Ser capaz, então, de controlar a liberação de medicamentos a fim de manter o nível de concentração desejado por longos períodos de tempo sem atingir um nível tóxico ou caindo abaixo do nível mínimo eficaz. Então, por esse motivo, um grande esforço foi feito e o foco no desenvolvimento de materiais capazes de liberar drogas com uma cinética controlável, né? Então, fazendo uma revisão rápida, no início de 1900, na década de 80, foi a primeira vez os cimentos de fosfato de cálcio foram criados por Brown and Shaw, né? Então, eles são produzidos com uma reação química entre duas fases, fase sólida e líquida. Então, ao serem misturadas, elas formam uma espécie de uma pasta que com cada tipo de pasta produzida, digamos assim, possui um setting time, né, que é o tempo de cura, digamos assim, tempo para ela atingir sua microestrutura final, né. Então, a fase sólida geralmente é composta por fosfatos de cálcio, né, que são materiais bioativos, e a fase líquida pode ser composta por diferentes tipos de materiais, como água ou uma solução contendo fosfato, quitosano, alginato, ácido cítrico, enfim, essas diferentes fases, né? Diferentes materiais.
e esses materiais, no fim das contas, vão proporcionar diferentes resultados, né, no material final, na síntese final, né. Então, para permitir a solução dos compostos iniciais até a supersaturação, a fase líquida, né, esses compostos são utilizados para permitir a dissolução, né, da fase sólida e assim induzir a precipitação dos cristais. E esse endurecimento da estrutura, ele, no fim das contas, se pode tornar desse tipo aqui, como está na figura, um emaranhado, né, de agulhas ou em placas. Needles, que chama, né, as agulhas. Existem diversas formulações, né, mas dois principais produtos finais podem ser possíveis: a bruquita, que é um fosfato de cálcio dihidratado, né, ou também ela pode ser deficiente em cálcio, né, deficiente em cálcio fosfato dihidratado, ou a apatita, né, que vai ser a hidroxiapatita, que vai dar origem à hidroxiapatita, que é uma apatita com grupo hidroxilo no final, né, na fórmula, na ponta final da cadeia, digamos assim, né? Então, a diferença básica entre eles é que a bruquita ela tem 1 ou 2 ordens de magnitude mais solúvel que a apatita em pH fisiológico. No entanto, é uma fase metastável, e mesmo assim a transformação em vivo da bruquita pode ocorrer a transformação em vivo da bruquita em apatita, né? E a apatita, por outro lado, ela tem mais semelhança com o osso encontrado em mamíferos, né? Do que a bruquita. Então, para as principais características, né, desses cimentos, então é possível uma obtenção sob baixa temperatura ou temperatura corporal. Devido a isso, eles podem ser utilizados em conjunto com fármacos, né? A capacidade de autofixação em vivo, injetabilidade, que permite a implantação por meio de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. São bioativos, né? Eles têm a capacidade de criar essa interface, essa ligação com o osso humano, né? Ou com um sintético, mesmo em geometrias complexas. Possui uma estrutura altamente microporosa, ou de poros interconectados, ou mesmo algum outro tipo de porosidade, né? Pode ser alta porosidade, mesoporosidade, ou baixa porosidade. Aqui tem um exemplo dos tipos de porosidade possíveis, né? Isso aqui é importante saber, porque depois, dentro da cinética de reação, né, de liberação, um fator importante é justamente esse caminho aqui, se chama de tortuosidade, né? É um termo na equação da cinética de reação que é importante para calcular a quantidade final de fármaco que é liberado quando ele é aplicado, né? Quando o cimento é aplicado. Então, a estrutura eu já falei. Então, o hidroxiapatita permite a inclusão de diferentes substâncias nas fases cristalinas, possibilitando a liberação lenta dos fármacos no organismo, que seria diferente de, por exemplo, usar um fosfato de cálcio cerâmico, que ele vai ser absorvido. Eu acho que eu tinha que ter colocado aqui. Bom, mas o fosfato cerâmico ele vai ser dissolvido direto, só superficialmente, né? Já essa hidroxiapatita ela consegue ser absorvida em todo, colocada no volume total do material, né? E por isso ele consegue ter uma liberação mais lenta do fármaco, né? Contrário ao outro tipo, que essa liberação vai ser mais rápida porque tem menos é mais superficial, né, a sua
encapsulamento, digamos assim. Tá. É importante, né, ter a necessidade do conhecimento de interação entre o material e o fármaco, né? O fármaco, no caso, pode ser antibiótico, anti-inflamatório ou algum fármaco anti-câncer. O setting reaction, que eu tinha falado antes, que é o tempo de o início e o final da síntese do material. As propriedades físico-químicas, como reologia, o setting e o hardening, que é chegando no final da reação, como que a resistência mecânica, né, do material, como que ela fica. Então, a cinética de liberação em vivo, alguns fatores, a microestrutura final, solubilidade, tipo de ligação entre fármaco e matriz, mecanismo de degradação, se houver. Então, os medicamentos podem ser introduzidos tanto na fase líquida quanto na fase do pó. Então, a fase de dissolução, seguido pela precipitação da nova fase, onde o fármaco está inserido na matriz. Então, como eu tinha falado antes, essa cinética vai seguir a lei do Higuchi, né? Basicamente nas fases iniciais, onde essa aqui, como eu falei, é a quantidade final, que vai ser igual à taxa de difusão em relação à porosidade, dividido pela tortuosidade. E aqui a concentração inicial, a concentração do soluto, e aqui a concentração final menos a concentração... Não, aqui é a concentração inicial menos a concentração total, né? Em função do tempo. O tempo, a função do tempo varia também em relação às fases, né? A partir da fase secundária, o tempo já não vai ser mais raiz do tempo, vai ser só vezes o tempo, né? Não vai ser extraída a raiz da equação. Daí aqui, só para ilustrar diferentes tipos de substâncias, de formulações que podem ser, né, obtidas e suas diferentes propriedades finais, né, como porosidade, resistência mecânica, enfim. Dentro da cinética em vivo, né, falando já do artigo review, de onde ele parte, o Otsuka mostrou que o aumento da porosidade em um cimento de hidroxiapatita carbonatada, né, utilizando indometacina, que é um antibiótico, foi relatado um aumento da degradação do cimento. Com isso, a maior taxa de reabsorção foi relatada, né? Com essas diferentes quantidades de carbonato de sódio adicionadas, né, dentro do cimento, que resultou no aumento da solubilidade do hidroxiapatita, estudada em amostras anteriores, né? E a reabsorção da hidroxiapatita, com o tempo, produziu um aumento da porosidade, que aumentou a taxa de liberação do medicamento. Então, aqui dá para ver que diferentes 4 tipos de amostras, né, com mais carbonato e com menos. Essa aqui, no caso, não tinha carbonato, foi só o hidroxiapatita mesmo, né, precipitado, digamos assim. E após o tempo, aqui é a taxa de liberação, o tempo para liberar até 50%, né, de fármaco agora eu não sei onde é que foi, eu não me lembro onde é que foi o ensaio, se foi em SBF ou em vivo, mas a taxa foi assim, dá para haver uma diminuição, né, do tempo de liberação do fármaco, com aqui no caso a diminuição da hidroxiapatita. Já com a adição de carbonato, né, ela aumentou a degradação da hidroxiapatita e também diminuiu a taxa de
perdão, o tempo necessário para a liberação até 50% da droga, né, do fármaco. Então, e também isso fez mudar a porosidade do material, né, esse aumento da carbonatação, que eu vou mostrar agora. Então, aqui, o fluxo... Opa! Não, esse aqui é sobre a taxa, né, do Otsuka. Essa aqui agora é outra pesquisa, que ele utilizou fluomoxofeno, a diferentes concentrações de fluomoxofeno, né, variou o tempo o setting time e variou a porosidade. Então, o aumento da concentração do antibiótico fez aumentar a porosidade e, ao mesmo tempo, diminuir a resistência mecânica do material, né? Esses antibióticos usualmente eram utilizados nanoesferas de PMMA para o tratamento, né, de infecções bacterianas. Porém, essas esferas elas não são reabsorvíveis, né? Então, ao final do tratamento, elas têm que ser removidas. Por isso, foi estudada uma alternativa, o uso de hidroxiapatita desidratada, né? Então, por isso foi estudada essa diferentes concentrações, né, do antibiótico na estrutura. Então, a diminuição do RM, né, o que foi observado, a diminuição do RM, que pode ser devido aos componentes da reação, né, devido ao fármaco por si só, observou-se um retardamento do início da reação, então, aumento da solubilidade da hidroxiapatita, né, e aumento da porosidade. Já esse autor, o Bonner, ele observou que a cinética de liberação de antibióticos de cimentos de bruquita, que é mais reabsorvível, né, do que os cimentos apatíticos, foram analisados pela adição de sulfato do gentamicina em pó e em solução, né? E aqui ele observou o triângulo significa a solução sólida, e aqui a solução líquida. Bolinha é a solução líquida, né? Então ele observou que o aumento da porosidade, o aumento aqui a concentração de sulfato, né, de gentamicina, fez inicialmente aumentar a taxa o tempo de setting time, e depois, no final da reação, diminuir esse tempo de setting time, né? E, ao mesmo tempo, fez aumentar a resistência mecânica, tá, com o aumento da concentração do fármaco. Fabrício. Oi? Fabrício, a linha de baixo é quem e a linha de cima é quem? A linha de cima é o setting time, e a de baixo é a resistência mecânica. Tem a seta aqui. Não era para ser um de bruxita e a outra de cimento apatítico? Não, aqui é outra... aqui não, ele fez é a função da concentração em função do antibiótico, né? Em solução sólida, em solução... Ele analisou só a bruquita, não é... Ele relata, né, que é diferente, mas aqui ele fala da bruquita. É só para esse tipo de cimento aí, que o Bonner sempre trabalha com esse tipo de cimento. E assim, a gente tem o mesmo resultado aí no laboratório para cimento apatítico, funciona igual também. A gente tem o mesmo resultado, ele aumenta a resistência mecânica conforme você vai colocando sulfato de gentamicina, que é um antibiótico, tá? Isso, tá dentro dos antibióticos. Tá. Então, dentro da questão da cinética de liberação, né, dos antibióticos, o outro autor, o Ramanishi, utilizou essa vancomicina,
demonstrou, né, a quantidade de vancomicina em função do tempo para o tratamento dessa Staphylococcus, né, combater o Staphylococcus. Então, ele mostrou que maiores quantidades esse teste foi feito em vivo, né, maiores quantidades da vancomicina foi liberado mais vancomicina, né, ao longo do tempo, utilizando maiores concentrações de vancomicina, né, aqui no quadradinho 5%, 2% e 1%. Então, como esperado, o volume, né, final de vancomicina aumentou, com maiores concentrações do fármaco ao longo dos dias. E aqui ele mostra que, apesar da teoria falar que a cristalinidade favorece, né, é importante para essa questão do tratamento, né, da efetiva liberação do fármaco, do tempo de liberação, enfim, a cristalinidade não influenciou tanto na quantidade de fármaco liberado, né. É estranho, porque na verdade quando você tem baixa cristalinidade, você tem maior solubilidade, né, da fase. Exatamente. Não era esperado, eu acho. Mas ele diz que os resultados foram semelhantes, tanto para baixo quanto para alto. E aqui uma foto do experimento do corpo de prova, né, após os 3 semanas de implantação do sistema. Daí ele mostra aqui que o O significa o osso novo e o C é o cimento, no caso. E aqui ele mostra que o novo bloco o novo osso está atacando o cimento, que são os osteoclastos, atacando o cimento. Então, significa que o tratamento está sendo efetivo, né? Está sendo criada uma nova camada óssea, digamos assim. Vou repetir o slide. Tá. Agora falando sobre anti-inflamatórios. A Ginebra, que é a autora do artigo, né? Ela publicou um estudo com o efeito da incorporação de metacrilamida derivada do ácido aminosalicílico em um cimento apatítico, à base de alfa trifosfato de cálcio, né? Então, esse é o ácido salicílico analgésico, anti-inflamatório, e tem habilidade de complexação de cálcio. E os efeitos mais observados foram tanto na reologia quanto nas propriedades mecânicas, né? Então, ela observou que, com o aumento da concentração da metacrilamida, variou tanto o início da reação quanto o final do setting time, né? Isso foi feito em SBF a 37 graus, e também ele mostrou que a resistência à compressão variou também com a variação da concentração, aumento da concentração, né? E esse foi medido após 7 dias a resistência mecânica de cada corpo de prova, né? Foi medido após 7 dias em solução. O corpo de prova ficou em solução por 7 dias a 37 graus. Então, foi observado, né, que sem a adição do ácido, ele obteve a 30 megapascal e com 5% ele teve aumento, né, de resistência mecânica e depois uma diminuição. Então, esse é um resultado interessante, né? Então, aí aqui é uma foto da microestrutura final desses, né, aqui a figura A é a solução antes dos 7 dias, né, uma foto, e a B após 7 dias, do corpo de prova. Não, desculpa. Aqui a figura A,
As duas são após 7 dias em solução, porém a figura A é com 0% e a figura B com 5%, né? Então foi observado que com 0% ele tem uma estrutura mais, digamos assim, os cristalitos assim mais proeminentes, né? E maior porosidade. E aqui a figura B, que é aquela com 5%, uma imagem daquela com 5%, aquele gráfico que eu mostrei, menos porosidade e precipitados menores, o que conferiu com isso a maior resistência mecânica, né? Então, as conclusões do trabalho é que são resultados promissores, né, nas diferentes áreas, porém a operação em escala industrial não é simples, as empresas elas não têm o know-how para lidar com as drogas, né, os fármacos, enquanto as empresas farmacêuticas não têm know-how para lidar com fosfato de cálcio. E também não têm interesse em trabalhar com pequenos mercados, né. As infecções também nem sempre são produzidas pelas mesmas bactérias, então a alternativa seria propor um sistema que possa ser utilizado em diferentes tipos de medicamentos, né? O mesmo sistema para diferentes tipos de medicamentos. E também que seja possível a sua reprodutibilidade e controle. Para finalizar, perspectivas futuras, esse aqui é uma pesquisa de 2017 em que foram feitos um sistema core shell com nanopartículas de a ferrita, né? A ferrita, aliás, é o material que eu trabalho, um dos materiais que eu trabalho no doutorado. A ferrita dopada com diferentes dopantes, né? Europeu, gadolínio. Então, foi feito um sistema core shell do tipo nanorods, né? E esses materiais foram carreados por magnetismo até o local onde o rato tinha um tumor, né? Então, na figura A, você pode observar que o tumor... observar o tumor, né? Como ele estava, e na figura B é o tumor após... a figura B é o tumor após o tratamento. Eu não sei quanto tempo agora, mas... Quantos dias foi de tratamento? Eu acho que foi... não sei. Mas não foi muito tempo, sabe? Foi menos de um mês, assim. Que foi notada essa evolução do sucesso, né? O tumor diminuiu bastante. E então essas perspectivas são interessantes de utilização de vias diferentes para injeção de material, né? Aqui o infravermelho, radiofrequência, outros tipos de radiação para controlar o drug delivery, né? Mas mesmo assim ainda existem as barreiras, né? A questão da reologia, das propriedades físico-químicas com diferentes tipos de antibióticos. O autor dessa pesquisa ainda relatou que avanços devem ser feitos, precisam ser feitos, né? Bom, mas era isso então que eu tinha para apresentar. Eu espero que tenham gostado, tenha sido entendido e estou aberto a perguntas. Obrigado. Parei a gravação. Tá? Assim, você vê que ela focou muito nessa parte industrial, né? Que ela estava montando a empresa, né? Sim. Principalmente no fim ela estava mais preocupada, né? Essa pesquisa de 2006, ela focou bem em resultados práticos, né? Tá, vocês perceberam que acho que o Fabrício pegou vários artigos, né? Ele apresentou um, mas para apresentar um ele buscou outros, né? Sim, tive que pegar fora do... Pegou várias coisas, porque esse artigo até que é relativamente pequeno nesse review. Tá? Sim. E ele complementou com essas outras informações aí, tá? Eu ia perguntar de onde ele tinha tirado aquelas figuras ali, porque ele apresentou as tabelas que não tinham no artigo ali, né? Não, a única coisa que não tinha no artigo é a tabela, a questão da porosidade, essa aqui, mas em geral essa tabela, né, não tá, e a porosidade e a
a última imagem, que é do ratinho. Os outros todos são do artigo review. Fabrício, eu não entendi muito bem ali, cara, a questão do controle da porosidade, né? Qual é o... sim. É que, assim, a porosidade, ela é uma função da estrutura final, né? Ela pode ser mais... a hidroxiapatita, se ela dissolver muito, né, vai ter muito